família, vamos lá, tá na hora do vídeo e comecinho diferente de novo, tá? Eu não sei se esse vídeo aqui é verdade, mas eu tô trazendo para você por quê, tá? Tá na página da Microsoft aqui, na parte dos news, e tá falando que é um vídeo, tá? Operária de fábrica de roupa e tecido em Jiangsu, no nordeste da China, postou um vídeo da empresa vazia após o serviço ser paralisado e os funcionários serem colocados em licença forçada, né, culpando as novas tarifas americanas pelo fechamento da empresa. Olha só que doideira. É verdade isso aqui, como é que se diz? Não faço ideia, tá? Mas já estou trazendo para você aqui, já para você ter uma ideia do que já está rolando pro lado de lá. Se isso aqui for verdade, o pau tá atorando na China. Japonês, tem chance desse tipo de coisa acontecer no Japão? Dependendo da forma que o governo japonês lidar com isso, vai, tá? Tem uma grande chance disso acontecer, por isso que eu venho alertando, eu já venho falando em vários vídeos, tá, sobre esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Então já dá para você ter uma ideia, né, como é que a coisa está indo. Tanto que está falando, algumas fábricas de roupas que abasteciam principalmente o mercado americano, o mercado dos Estados Unidos, já fecharam temporariamente, enquanto seus proprietários aguardam mais clareza sobre a guerra comercial. Foi o que eu havia explicado no vídeo de ontem, tá? Sobre essa parte de investimentos, congelamentos, né? A parada de... como é que fala? Parada de investimento sobre as firmas e etc. E hoje o pau tá atorando? O pau tá atorando, porque o Trump já colocou em 145 a China e a China já retaliou com 125%. A coisa tá tomando uma escalada sem proporção. Tá? E nessa brincadeira toda, como é que se diz? Né? Se o Japão bancar um esperto, que o Japão agora ele tá com 10%. Antes ele estava com 24%. Temos que tirar, tá? Tira de lado os 25% de carro, aço e alumínio, porque não entra nessa parte. Tirando isso, o Japão agora está com 10%. Está igual o Brasil, né, e outros países. Então, dependendo, se ele bancar um inteligente, ele consegue fazer negócio, dependendo, consegue. Tá? Só que dá para tirar ainda um valor bem mais baixo, dependendo, dá também. E é isso que vai acontecer nesses próximos 3 meses. O governo japonês e o governo americano. Então vai depender muito da, como é que se fala, da inteligência do governo japonês. Porque senão, você viu o vídeo que eu mostrei para você. Pode ser que aconteça aqui no Japão, pode ser que aconteça. Tá? Só que na parte de autopeças. Então tem que se tomar um cuidado pra caramba. Tá? Mas vamos à matéria aqui, tá, do dia. Então basicamente 5 materinhas, tá, para você. Comissão do Comércio Justo do Japão, no caso o FTC Japão, né, alerta Toyota sobre vendas casadas. É aquela velha história. Na hora que a Toyota tomar uma outra sanção aí e ficar mais de mês parado, não tem que achar ruim, tá? Porque ela está sendo notificada já. China impõe tarifas de 125%. Isso aconteceu agora há pouco, tá? Não tem muito tempo, isso aconteceu agora há pouco. Por isso que eu já estou trazendo para você nesse vídeo, correndo. Trump, de novo, ele está reclamando, né, sobre o Tratado de Segurança Japão e Estados Unidos. Bababá, como é que se diz? A Organização Mundial do Comércio estima que o volume de negociação entre China e Estados Unidos pode cair até 80%. O volume de comércio de bens em 80%. Porra, é muita coisa. É muita coisa isso aí. Você imaginou se o Japão deixar de vender, por exemplo, 80%? Porra, é muita coisa. Então já dá para você ter uma ideia. E a última matéria aqui, tá? Que é a parte do dinheiro. O povo ainda não entendeu. Eu acho que eu vou ter que desenhar. Que quem está propondo essa parte do dinheiro não é o governo. É um partido aliado do governo.
Então precisa primeiro a aprovação do governo. E é isso que as pessoas ainda não entenderam. As pessoas vêem dinheiro, não, eu quero, aquela, desculpa o termo, aquela puta ganância. Não, o governo vai dar dinheiro, eu quero, me dê dinheiro. O negócio não é assim. Porque essa medida que está sendo feita é a Comeito que está falando dessa medida. Não é o Partido Liberal Democrata. Tanto que esse partido, esse negócio que a Comeito está fazendo, já está sendo taxado como medida eleitoreira. E se o Japão ele for realmente, como é que se diz? Se ele não puxar para essa parte eleitoreira, se ele for totalmente honesto, ele não vai fazer nada pelos próximos 3 meses. Ele não vai dar dinheiro, ele não vai fazer nada. Porque nesses próximos 3 meses, a negociação do governo japonês com o Trump ali é o que vai designar, como é que fala assim, o destino do Japão. Para uma boa metade, porque aquela outra metade da parte automobilística já se lascou. Aquela parte, por enquanto, não tem conversa. Mas a outra metade, que tem uns 24% que caiu para 10% agora por causa dessa travada das tarifas, ainda tem salvação. Então, se essa outra metade se salvar, já vai salvar uma boa parte, porque a parte automobilística já se lascou. Tá? Isso não tem choramidói, a não ser que o governo Trump ele negocia tudo agora. A parte das tarifas recíprocas, mais a parte dos automóveis. Mas o que deu a entender, por enquanto, agora é só as tarifas recíprocas. Então a parte automobilística já vai se lascar de verde e amarelo, não tem muito choramidói. Tá? Mas é isso que as pessoas precisam entender. Porque enquanto não houver essa negociação, o governo, se ele der dinheiro agora, dependendo, se der o dinheiro, eles conseguem fazer como é que se fala assim, alíquota zero com os Estados Unidos, eles vão dar dinheiro entre aspas, tá? Eu sei que muita gente não vai gostar, mas à toa. Porque vai dar para dar uma salvação no mercado japonês. E aí? Tá? Por isso que muitas medidas agora estão sendo taxadas eleitoreiras, e é isso que eu vou trazer para você. Tá? Então essa parte da Comeito ficar falando isso, nós vamos dar, tanto que só para você ter ideia, tem gente que não lê as notícias japonesas, ou não acompanha as notícias japonesas, fica alheio ao raio da realidade e sai falando qualquer besteira. Já saiu propostas entre 30 mil a 50 mil ienes. Mas você vê que não, o povo já está falando, não, vai ser 50 mil, vai ser 50 mil. Então você vê que entre propostas de 30 a 50 tem um 40 no meio. Foi-se falar desse tipo de coisa? Não. Só que as pessoas ainda não entenderam esse tipo de coisa. É tenso? Pô, é tenso. Por isso que eu falo que nesse meio tem que se tomar muito cuidado com o que se está publicando. Tem que se tomar muito cuidado com o que se está falando. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que toda vez que sai dinheiro, eu posto aqui no canal. Só que o governo ontem, na matéria de ontem, ele falou, a gente não tem intenção agora. O próprio Hayashi, que é o porta-voz do gabinete, ele falou, nós não temos intenção agora. Não foi dada entrada em nada agora. Né? Mas está nesse bafafá. Tá? Porque, então, é aquela velha história. O povo vive numa ilusão muito grande. Daqui a pouco vai aparecer meia dúzia me xingando. Mas o que é? Eu estou tentando esclarecer a situação para as pessoas terem realmente noção do que está acontecendo. É muito fácil eu pegar a notícia e jogar assim, pá! 50 mil para todo mundo. Quanto que vai vir? Só quando Deus quiser. Mas vai vir 50 mil para todo mundo. Para mim ganhar vários likes. Pô, desnecessário um troço desse. Né? Por isso que eu falo, pesquisar é bom, tá? Antes de sair postando, falando besteira também, etc. Mas vamos aqui às matérias. Tá? E, antes que eu esqueça, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Porque aqui você vê que a gente não tem firula, a gente fala mesmo rasgado a realidade do Japão, porque quanto menos ilusão você tiver do Japão, menos você vive num lugar consciente. Com mais consciência você tiver, mais abertura de horizontes você tem. Porque se você vive viajando na maionese, que abertura de
de realidade você tem? Nenhuma. Então você vai tentar fazer alguma coisa no quê? Na base de uma viagem na maionese? Pô, é duro pra caramba, né? Foi descoberto que a Toyota Mobility, né, Tóquio, uma subsidiária da Toyota Motors Corporation e uma concessionária de automóveis, tem praticado vendas de pacote, a venda casada, tá? Nas quais os clientes são obrigados a comprar revestimentos que tornam o carro menos suscetível à sujeira, ao vender novos modelos populares, como o Alphard. A Comissão do Comércio Justo emitiu um aviso aos clientes afirmando que isso pode ser uma violação de antimonopólio. A empresa que recebeu o aviso foi a Toyota, né? A Toyota Mobility Tóquio, que é uma subsidiária da Toyota Motors Corporation, que opera aproximadamente 200 lojas. Olha só que doideira. De acordo com a Comissão do Comércio Justo, né, o FTC japonês, de junho do ano passado até novembro, ao vender veículos novos de 3 modelos populares, Alphard, Velfar e Land Cruiser, a empresa realizou vendas casadas que exigiam que os clientes comprassem um revestimento para tornar a carroceria menos suscetível a sujeiras e um pacote de manutenção que incluía inspeções regulares. Outras condições incluíam a assinatura de um contrato de empréstimo do carro oferecido por uma empresa do grupo e a troca de um carro que o comprador já possui. Em alguns casos, as condições fizeram com que os compradores tivessem que pagar centenas de milhares de ienes em parcelas adicionais e, em outros casos, os compradores não conseguiram comprar um carro novo porque rejeitaram as condições. Claro, se você tem uma grana, como é que se fala, contada ali, e o cara só está colocando coisa, pum, 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 ali no pacote, fica caro, fica caro. É igual corretor de investimentos. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado onde você pegar curso para você fazer, tá? De investimentos, onde você vai aplicar seu dinheirinho, em qual corretora você vai aplicar. Porque se você pega um corretor, dependendo do corretor, ó, você tem esse COI aqui, ó, você tem essa outra coisa que vai colocando, pum, 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 mas daqui a pouco, ó, estourou seu orçamento, né? Com coisas desnecessárias. Por isso que eu falo, toma cuidado. Então a Comissão do Comércio Justo emitiu o alerta e pediu que a empresa evitasse a repetição do caso, citando o risco de prejudicar a concorrência no mercado e violar a lei antimonopólio. Então a Toyota interrompeu as vendas de pacote por volta de novembro do ano passado, após receber o aviso da empresa controladora, após reclamações dos clientes. E a empresa comentou: levamos o aviso a sério, garantimos que a conformidade com as leis e regulamentações sejam amplamente conhecidas e rigorosamente aplicadas. Reforçamos a educação e esforçamos para conduzir as negociações comerciais cuidadosas para que possamos continuar a fazer propostas benéficas. Então você vê que eles vão continuar fazendo propostas. Então vai continuar tendo venda casada. E continuou aqui: pedimos profundas desculpas pela inconveniência e pela preocupação causada aos nossos clientes e partes relacionadas. Continuaremos a incentivar nossas concessionárias a cumprir a lei e regulamentações de forma ainda mais rigorosa no futuro. A Toyota também declarou que a Comissão do Comércio Justo solicitou que os revendedores cumpram rigorosa lei de antimonopólio, senão vai tomar multa. Dependendo, toma aquela travada ali nas vendas de não sei por quanto tempo. Tá? E explicou que tem incentivado os revendedores de todo o país a cumprir a lei, inclusive compartilhando com eles exemplos de coisas que não devem ser feitas em negociações de venda. Então, futuramente, se você ficar sabendo que a Toyota vai tomar uma travada nas vendas, não estranhe, tá? Porque já estou trazendo para você de antemão aí que a Toyota não aprende. Tá? Você vê que continua fazendo caquinhas. Mas vamos lá, pulando de matéria aqui. Em resposta à decisão do governo Trump de aumentar as tarifas sobre as importações chinesas para um total de 145%, tá? O governo chinês anunciou que imporia tarifas adicionais de 125%
Sobre as importações dos Estados Unidos a partir do dia 12, então amanhã. A China implementou medidas para impor tarifas adicionais de 84%, que já estava, né, com as importações dos Estados Unidos, mas declarou que aumentará a tarifa em resposta aos anúncios americanos. Essa é uma situação sem precedentes, no qual os Estados Unidos e a China estão impondo tarifas adicionais uns aos outros que excedem muito 100%. Por outro lado, a China declarou que não responderá se os Estados Unidos impuserem mais tarifas. Difícil dizer, tá? Mas agora é aquela ideia, tá? Briga de cachorro grande para poder mostrar quem que vai ser o dono do pedaço. Então agora vai ficar complicado pra caramba. Daqui pra frente isso aí só vendo o que vai dar. Mas isso vai resvalar no Japão? Com certeza vai. Tá? Esse é o grande problema. Por isso que eu estou trazendo esse tipo de coisa. Porque como o Japão é o, como é que fala assim, o maior parceiro comercial da China e dos Estados Unidos, então vai resvalar. De qualquer maneira vai resvalar no Japão. Então nós vamos ter que tomar cuidado aqui pra caramba. Tá? Por isso que eu já trago esse tipo de coisa, porque se você começar a ver muita oscilação de mercado aqui no Japão, dependendo da situação, você já sabe por que é. Tá? Mas vamos lá. Olha só, o Trump insatisfeito com o Tratado de Segurança. De novo, o Laranjão, como é que se fala assim, ele tá muito brabo. We get along great with Japan. We defend them, but they don't have to defend us. We have a deal, a defense deal. We pay hundreds of billions of dollars to defend them. O Laranjão tá muito bravo, porque ele tá falando assim, né? Nós defendemos eles, mas eles não precisam nos defender. Tá? De acordo com o que ele falou ali. A gente paga muito para gerar essa defesa. Só que o Japão, essa defesa dos Estados Unidos não é de graça. Esse ponto o Trump ele é malandro, porque ele não fala que o Japão paga pela defesa. O Japão paga para poder manter as bases americanas aqui, não sai de graça. Tá? Então você vê que o Laranjão aí, como é que se diz, ele é muito malandro nesse ponto. Tá? Mas vamos lá. O presidente americano Donald Trump expressou de novo sua insatisfação com o Tratado de Segurança Japão e Estados Unidos, dizendo, nós os protegemos, mas eles não precisam nos proteger. Mas você acha que na hora do vamos ver o Japão não vai tentar proteger os americanos? Lógico que vai. Porque senão ele vai ser taxado aqui, que não sei o que, os Estados Unidos vai fazer aquela chantaginha básica. Lógico que vai. Mas o Laranjão quer dar uma de, como é que se fala? Quer dar uma de vítima nesse ponto. É tenso, pô, pra caramba. O presidente Trump diz aos repórteres na Casa Branca que reconhecia que os Estados Unidos haviam feito acordos com outros países que eram desvantajosos para o país e expressou sua insatisfação com o Tratado de Segurança Japão e Estados Unidos, dizendo, nós nos damos muito bem com o Japão, mas nós os protegemos, mas eles não precisam nos proteger. Temos um acordo que pagamos muito dinheiro e os protegemos. Mas você vê que ele não fala que o Japão paga por isso. É isso que é foda. Este é um acordo entre muitos, mas faz você se perguntar o que está fazendo esses acordos. Pessoas que odeiam nosso país ou pessoas que não se importam, disse ele. O presidente Trump tem expressado frequentemente sua opinião de que o Tratado de Segurança Japão e Estados Unidos é injusto desde o seu primeiro mandato e fez uma declaração semelhante em março, eu trouxe aqui no canal, tá? E agora expressando mais uma vez. Tanto que ele chegou a cogitar que ia tirar todas as forças militares do Japão nesse ponto. Tanto que eu trouxe aqui no canal também. Aí veio o secretário da defesa do, como é que se fala assim, americano aqui no Japão para poder falar, não, nós não vamos tirar as defesas aqui do Japão por causa da China, etc. Então você vê que o Laranjão tem hora que ele fala demais. É o povo tem que limpar a caca que ele faz. Em coletiva de imprensa após a reunião do gabinete, o secretário-chefe do gabinete, Hayashi, afirmou:
confirmamos com os Estados Unidos, né, diversas ocasiões, sua obrigação de defender o Japão, de acordo com o Tratado de Segurança Japão-Estados Unidos. E temos plena confiança de que os Estados Unidos cumprirão suas obrigações, utilizando todos os tipos de capacidade, incluindo as nucleares. Vai confiando que você vai ver onde você vai parar. Para proteger o Japão, Japão e Estados Unidos podem auxiliar-se mutuamente em qualquer situação e tomaremos a iniciativa de fortalecer fundamentalmente nossas capacidades de defesa e trabalharemos em estreita colaboração para fortalecer ainda mais essa aliança. Então você vê que o Hayashi ele é totalmente ingênuo. Porque eu quero ver na hora do vamos ver. Na hora do pega pra capar que nós vamos ver. Tá? Pulando de matéria aqui. Em resposta à intensificação ou atrito comercial entre os Estados Unidos e China, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, emitiu um comunicado dizendo que o volume de comércio de mercadorias entre os Estados Unidos e a China poderia cair até 80%, o que seria um impacto na economia global. Economia global não, tá? Porque é um impacto entre os dois. Aí é aquela velha história. Qual país vai dar vazão dos seus produtos para os outros países, mas quem conseguir dar mais vazão ganha essa guerra. Quem não conseguir dar vazão se lasca, porque a economia vai travar. É a mesma coisa com o Japão. Se o Japão, por causa desse imposto de 25% com Trump, no caso dos carros, aço e alumínio, não conseguir dar vazão para outros mercados, o mercado japonês, a parte automobilística, vai travar. E nisso o que vai acontecer? Você já sabe, tá? Então, falar, vai ter um impacto sério na economia global. Não, o negócio não é bem assim não. O povo tende a, como é que fala assim, a romantizar o negócio e dar uma piorada. Não. Para com isso, tá? O pau tá entre Estados Unidos e China. Só que o negócio que pode ser que resvale em todo mundo na hora que tem que escoar a produção dos dois países. É a mesma coisa. O que aconteceu agora? A China ela comprava muita soja americana. Só que com esse tanto de imposto que tem, o que acontece? Ficou inviável para a China comprar esse tanto de soja que ela comprava. Que era tanto que a soja que ela comprava dos Estados Unidos era top 5 das importações chinesas. Então o que aconteceu? A China correu para o Brasil para comprar essa soja para poder o quê? Para poder cobrir essa demanda que ela tem. Tá? Então, como é que se diz? Tem que se tomar muito cuidado pra caramba. Mas você vê que outros países têm condições de se sobressair com essa guerra cambial que está tendo? Muito. Por isso que eu falei no outro vídeo, dependendo se o Lula for inteligente ali, junto com o Xi Jinping, ele consegue pegar os produtos da China e escolhe tudo pro mercado americano de volta. E como é que se fala assim? E o Trump não vai poder fazer nada, porque é 10%. A não ser que o Trump vá lá dar uma de doido e depois aumente a tarifa em relação ao Brasil. Mas por enquanto dá para fazer várias jogadas, dá. Essa jogada que eu falei em relação ao Brasil, porque eu sou brasileiro. Então eu quero ver meu país crescer, eu quero. Da mesma forma que eu quero ver o Japão crescer. Só que se o Japão ficar com esse pensamento fechado que ele tem, só insistindo na mesma coisa, ele vai se lascar. Igual agora com a parte com a americana. O mercado americano é bom para o Japão, porque o mercado americano ele é muito consumista. É. Só que muitos países agora, ele não está tendo visão de futuro, ele está tendo visão momentânea, por causa do desespero que vai dar de quebra na sua parte econômica. Só que se os Estados Unidos voltar a ser um país industrializado, deixando de ser consumista como ele é agora, ele não vai ficar comprando muito dos outros países, porque ele vai ter sua própria produção e ele precisa escoar sua produção. E aí? Só que muitos países que estão desesperados agora, querendo fazer essa negociação com os Estados Unidos, não está percebendo isso. E na hora que os Estados Unidos começar a escoar a produção deles
para os outros países, e se for no mesmo volume de produção de uma China, meu, acabou. Aí vai ser uma guerra cambial que não tem proporções. Porque imagina, a China com o volume de produção que ela tem para escoar para o mundo, você vê que às vezes não dá conta. Aí o que ela tem que fazer? Aquela prática de manipulação cambial, que é baixar muito o valor da moeda. Aí nisso os produtos dela ficam muito mais baratos em relação aos outros. Tanto que eu trouxe aqui no canal tempos atrás aquelas varetas de solda, tá? Eu acho que chama Spot aqui no Japão. O que estava acontecendo? As empresas que fabricavam essas, como é que se fala assim, essas varetas de solda aqui no Japão, elas entraram com um recurso no governo para pedir sistema anti-dumping. Por quê? O que a China estava fazendo? A China fabricava essas varetas, só que ela vendia por menos da metade do valor de mercado. Então todo mundo só comprava da China essas varetas. E essas empresas japonesas que faziam essas varetas estavam se lascando, estavam afundando. Aí o governo japonês teve que intervir para acionar o sistema anti-dumping. Porque a China estava praticando dumping aqui no Japão. Só que nisso ninguém fala. Por isso que eu falo, tem muita gente aí, ó, muito brasileiro que se diz economista, que senta o pau nas coisas, mas não sabe metade do que está acontecendo aqui no Japão, com o sistema de dumping e outras coisas. É muito fácil você chegar assim, sair criticando tudo, mas sem saber a realidade da coisa, como é que tá. Então é tenso pra caramba, tá? Nesse ponto. Por isso que eu falo, quer xingar, quer me xingar, quer me criticar, beleza. Mas venha com propriedade, tá? Não me venha com um lero-lero não, porque senão, nossa, fica esquisito, né? Mas continuando aqui. Né? Então o diretor-geral da OMC, tá? Eu não sei falar o nome dessa mulher, tá? Né? Ngozi Okonjo-Iweala, rapaz, nomezinho miserável. Responsável por resolver disputas comerciais, emitiu uma declaração dizendo: a escalada de atrito comercial entre os Estados Unidos e a China representa um sério risco de declínio acentuado no comércio. Ele também disse que o volume de comércio entre os Estados Unidos e a China deve cair em até 80% e que as tarifas retaliatórias podem ter um impacto sério na economia global. Não, é só nas duas economias ali, porra. E também foi destacado que o impacto negativo na macroeconomia não se limitará aos Estados Unidos e à China, mas se espalhará para as outras zonas econômicas, principalmente a preocupação que é a fragmentação do comércio global, e analisou que a fragmentação das zonas econômicas pode resultar em uma redução de longo prazo de quase 7% no PIB real mundial. Só que nisso é aquela velha história, quem pode mais tome menos. Tá? Então se você tem um produto de valor agregado ali, que dá para você contornar a situação, por que não? É igual ao Brasil. O Brasil, basicamente, ele exporta o quê? Petróleo, commodities em geral. Bens produzidos é mais só a Embraer, avião. Mas o forte do Brasil, o que é? Commodities. Então os outros países compram do Brasil, transformam esse material e vendem de volta para o Brasil e vende para os outros países. Então você vê que países, dependendo da situação, têm condições de dar aquela escapada nisso? Tem. O Brasil é um deles. Mas depende muito do que? Da parte econômica, da equipe econômica deles. Se for uma equipe econômica inteligente. Dá para ter uma grande escapada? Dá, por causa disso. O agro do Brasil. Você vê que o agro do Brasil ele abastece uma boa parte do mundo. Por que você acha que o Trump ele só taxou o Brasil em 10%? Que se fosse taxar, porque o Brasil taxa os Estados Unidos muito mais. Mas muito mais. Mas o Trump só taxou em 10%, o que é o mínimo. Por quê? Para que ele vai arrumar treta diretamente com um país que vende comida para ele? Porque se ele ficar sem esse abastecimento de comida e tentar migrar para outros mercados com taxa alta, ele se lasca. E se tiver desabastecimento de comida no país dele, vai piorar ainda mais a situação que já está. Ele vai querer isso para ele? Não. Ele não é burro. Burro é quem acha que ele é burro. Tá? Mas é aquela velha história. Então, continuando aqui. Então, a secretária-geral, tá?
Então pediu aos Estados-membros que promovam a cooperação e o diálogo, dizendo que a comunidade internacional precisa responder de maneira coordenada. Mas quando a China pratica o sistema de dumping, ninguém fala nada. Esse é o grande problema. Tá? Porque você vê que a China fez nesses tempos para trás na Filipina. Ela mudou a carta náutica do mar, mandou para a ONU aceitou. Então aquela carta náutica da China é como se fosse toda aquela parte do mar ali, junto com das Filipinas, é dela. Sem divisão. É certo um negócio desse? Mudou na canetada. Mas a ONU falou alguma coisa? Não falou nada. Por isso que eu falo que nesse ponto, essas, como é que fala assim? Essas companhias, esses grupos, estão vendo só quem dá. Quem recebe mais dinheiro deles, eles ajudam, porque a China patrocina muito a ONU. Se eu não estou enganado, a China vem logo depois dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos saiu fora, agora é a China que contribui muito, né, com a ONU. Então você vê que tem muita coisa que faz muita vista grossa. É tenso pra caramba. Tá? Agora aqui é o rebu que está tendo aqui no Japão. Tá? Porque o Japão ele não está sabendo lidar com essa situação. E chegou a parte eleitoreira, tá todo mundo dando tiro para tudo quanto é lado. Para tentar ganhar voto, para tentar falar que tá fazendo alguma coisa, etc. Mas falar que tá realmente sabendo o que fazer, o Japão não tá. Tanto que olha só, saiu um vídeo até de 3 minutos e 20. Eu não posso colocar tudo, mas vou colocar o começo. 現金給付や減税を求める声が与野党双方から出ています。今日は消費税率の引き下げを求める発言が相次ぎました。立憲民主党の有志の議員らは今日開いた会合で、消費税 5% 実現してほしいと。当分の間、消費税率を 5% まで引き下げるべきだとする提言案を取りまとめ、緊急の経済政策として打ち出すよう執行部に申し入れることにしています。野田代表は記者会見で、物価高対策は依然として必要であるという中では一つの政策の方向性だとは思います。Vamos lá. Então houve, como é que fala assim, uma reunião aqui entre os partidos e cada um começou a propor uma coisa. Tá? E é isso que eu vou trazer para você. Mas no final da coisa, quem tem que aprovar é o partido no poder. É o Partido Liberal Democrata. E é isso que as pessoas ainda não entenderam. Que quem, por exemplo, propôs dar dinheiro foi a Komeito. Pode ser que o Partido Liberal Democrata ele aceite? Pode ser que aceite. Pode ser que sim, pode ser que não. Tanto que o Hayashi ele já falou, por enquanto nós não temos ideia para isso. Mas tem brasileiro afirmando, vamos ganhar 50 mil. Já foi feita a proposta entre 30 e 50. Então nem o valor eles estipularam ainda. Mas você vê que tem brasileiros falando, não, é 50. Eu recebi várias mensagens. Japonês, você está mentindo, eu vou receber 50. Então beleza, espero que você realmente receba os 50. Eu gostaria de estar errado. Porque se bater 50 mil na minha mão, eu fico feliz. Principalmente agora, que eu mudei para uma cidade nova. Eu tô me lascando aqui por causa do cafuncho. Do cafunchô e do ar seco. Então eu preciso, urgentemente, de comprar um purificador de ar e um umidificador de ar. Muito bom, por sinal. Porque eu tô me lascando. Eu tenho grana para isso agora? Não tenho. Então eu tô me lascando. Então se viesse uma grana agora dessa, para mim, eu ia dar risada até aqui. Gostaria realmente de estar errado, de bater esses 50 mil na mão. Mas, do que eu tô vendo, não vai ter isso. Mas, né, vamos lá. Em resposta ao aumento dos preços, as tarifas dos Estados Unidos, houve discussões ativas entre os partidos governistas e da oposição sobre pagamento de dinheiro, corte de impostos como medidas para aliviar o fardo da população. Houve uma série de declarações e ações dos partidos da oposição também, né, pedindo uma redução na alíquota do imposto sobre consumo, como você escutou no vídeo, para 5%. Tá? Embora haja vozes de cautela dentro do Partido Liberal Democrata, né, o LDP, tá?
e a atenção está voltada para o desfecho da discussão. Então você vê que não tem nada concreto. Mas o povo já está lá com aquele pensamento assim, da lei da atração. Vou ganhar cinquentinha. Né? O Partido Democrático Constitucional do Japão realizou uma reunião conjunta com o Conselho de Pesquisa de Política Econômica e Fiscal e o Conselho de Pesquisa do Sistema Tributário para trocar opiniões sobre como lidar com o imposto sobre consumo em meio aos preços continuamente altos. Entre os participantes, houve muita opinião a favor da redução da alíquota do imposto sobre o consumo. E eu já havia trago sobre isso, que o Kishida falou que ia mandar fazer um estudo sobre isso, em relação aos outros países, como os outros países lidaram com isso. Então isso aqui pode ser que no futuro realmente aconteça, pode ser que realmente aconteça. Tá? Porque o primeiro-ministro do Japão já está, como é que fala assim, criando expectativas sobre isso. Então isso aqui já dá para a gente ter uma ideia que pode ser que realmente aconteça. Mas tem, como é que fala assim, o partido também dele está com muito pezinho atrás. Por quê? Esse é um imposto sobre consumo que paga, como é que fala assim, as pensões aqui no Japão. Então se você reduzir isso, você vai ter um corte ali de ganho. Só que aí eles estão se perguntando, da onde nós vamos tirar o dinheiro para poder pagar? Tá? Mas continuando aqui. Então houve muitas opiniões a favor da redução da alíquota, né, da redução da alíquota de imposto sobre consumo, como em meio às preocupações sobre o impacto nas tarifas impostas pelos Estados Unidos, devemos propor uma redução no imposto sobre consumo como medida econômica emergencial. Por outro lado, também foi ressaltado que, se a alíquota do imposto sobre consumo for reduzida, fontes de substituição de fundos para compensar a receita reduzida também devem ser apresentadas. É aquela velha história, se quer que a gente corta, não há problema, mas apresente de onde nós vamos tirar dinheiro. Você apresentar uma proposta é uma coisa, mas e a solução daquela proposta? O problema está aí, mas e a solução? É isso que eles querem. Tá? Então, pelo governo, não há problema. Nós podemos cortar? Não poderemos cortar, mas nos apresente uma fonte de renda alternativa. Segundo os presentes na reunião, houve mais vozes a favor da redução da alíquota do imposto do que contra, e ficou decidido que as discussões continuarão até a próxima semana para finalizar, né, no caso, a direção do mercado, do partido. Dentro do Partido Democrático Constitucional do Japão, um grupo de legisladores está pedindo uma redução na taxa de imposto sobre o consumo de alimentos. Então você vê que não é para tudo, tá? É só para a parte alimentícia. Então um grupo de estudo criado pelos membros da Câmara dos Representantes, Yoshinori Suematsu e outros, se reuniram, né, e compilaram um rascunho de proposta para o Poder Executivo, que pedia que a taxa do imposto sobre consumo fosse reduzida para 5%, por enquanto os gastos financeiros necessários seriam garantidos por meio de reformas de gastos e um aumento da taxa do imposto corporativo. Olha aí, então aqui eles já deram uma solução. Nós vamos tirar daqui, mas você vai ganhar dali. Se o Japão agora, o governo tiver, como é que fala assim, quiser fazer reformas de gastos, é uma coisa. Se ele não quiser fazer reformas de gastos, você já sabe que não vai rolar, né? A questão da boa vontade ali. Suematsu e seus colegas planejam ajustar a redação final da proposta. Então, pedir ao Poder Executivo que apresente como uma política econômica de emergência. Enquanto isso, dentro do partido, ex-vice-representante Eda e outros também criaram um grupo de estudo com o objetivo para reduzir o imposto sobre o consumo e estão pedindo a eliminação do imposto sobre o consumo de alimentos como uma medida de emergência por enquanto, já que os preços continuam subindo. Questionado em uma coletiva de imprensa se o corte de imposto sobre o consumo poderia ser uma medida de resposta às tarifas e ao aumento dos preços dos Estados Unidos, o líder do Partido Democrático Constitucional, Noda, disse:
precisamos analisar cuidadosamente como responder ao impacto das tarifas. No entanto, considerando as medidas para combater o aumento dos preços continuam sendo necessárias, acredito que essa seja uma direção política. Sobre a sugestão do líder da Komeito Saito de pagamentos em dinheiro, deveriam ser considerados uma... presta bem atenção nisso aqui. Sobre a sugestão do líder da Komeito Saito do pagamento em dinheiro, daquela ajudinha ali dos 50 conto, deveriam ser consideradas uma medida paliativa até que os cortes de impostos sejam concretizados. Ele disse: o fato de tal declaração vir de uma parte do antigo acordo tripartite pode ser um reflexo de uma sensação de crise sobre a situação atual. Ponto, ele não falou mais nada. Então ele não falou que vai haver o pagamento. Ele só está falando de uma sensação de crise, mas não está falando que vai ter o pagamento. Tá? Mas continuando aqui. O co-líder do Partido da Restauração do Japão, Maehara, visitou o gabinete do primeiro-ministro e se encontrou com o secretário-chefe do gabinete, Hayashi, entregando as medidas de emergência do partido para combater o aumento das tarifas de preço. Esse apelo inclui a abolição do imposto sobre consumo de alimentos como medida temporária de maio a março de 2027, a abolição da taxa provisória de imposto sobre a gasolina e uma redução dos prêmios de seguro social em 60 mil ienes por ano por pessoa em idade ativa. Mas você vê que isso aqui é tudo plano, tá? Não tem nada concreto. Então, não leve isso a sério. Após a reunião, Maehara disse aos repórteres: eu disse a eles que queria que implementassem políticas para todas as gerações que sofrem com os altos preços, principalmente em relação à gasolina, a parte de seguridade social e o arroz. Também ouvi que gostaria que consultá-los que eles fossem trabalhar em uma proposta de orçamento suplementar. Então gostaria que o governo e os partidos governistas aceitassem totalmente as minhas propostas. Isso aqui é uma coisa muito sem vergonha, beirando a parte, como é que se fala assim, eleitoreira, porque agora no verão, aqui no Japão, vai ter eleições. Tá? Em uma coletiva de imprensa, o secretário-geral do Partido Democrático do Povo, Hiroaki Shigeba, disse: quero que o governo tome medidas econômicas fortes para superar essa crise, que pode ser chamada de desastre nacional. Você vê que não sou eu que estou falando. Tá? Desastre nacional. Quero que o governo faça de tudo o que puder, incluindo uma redução da alíquota de imposto sobre consumo para o patamar uniforme de 5%. Então já dá para você ter uma ideia que a redução do imposto sobre consumo basicamente é unânime, tá? Entre todos os partidos ali. Então pode ser que isso saia? Pode ser que isso saia. Tá? Realmente. Na coletiva de imprensa, o presidente do Comitê de Políticas do Partido Comunista, Yamazoi, disse: mesmo antes das tarifas do Trump se tornarem um problema, já vínhamos pedindo uma redução no imposto sobre o consumo, porque os preços estão altos e a vida está difícil. Mas o governo e o partido no poder não responderam de forma alguma. E a minha reação honesta é tarde demais agora. Mas o imposto sobre o consumo deve ser reduzido agora mesmo e gostaríamos de pedir uma redução urgente na alíquota para 5%. Só que o povo, como é que faz? Os partidos eles estão confundindo, tá? Inflação com as tarifas do Trump. As tarifas do Trump é mais para exportação e importação das coisas. Então vai mexer com o quê? Com a parte empregatícia das pessoas, horas trabalhadas, etc. Inflação é tigal, tá? É separado, não tem nada a ver. Mas você vê que eles estão colocando tudo junto ali num balaio de gato, que para quem não entende é aquilo, mas não é. Só que nesse meio ponto, o que acontece? Se as empresas não conseguirem vender para os Estados Unidos por causa dessas alíquotas altas, o poder de compra dessas pessoas vão diminuir, porque as horas trabalhadas vão diminuir. Aí sim, essa parte das tarifas vão afetar as pessoas. Mas de início, não. Tá? Por isso que tem hora que eles colocam certas coisas aqui, o troço
parece que está tudo emaranhado. Tá? Então tem que se tomar um cuidado muito grande com isso. Em resposta atual aos aumentos de preços e às tarifas e medidas tarifárias dos Estados Unidos e aos apelos de redução na taxa de impostos sobre o consumo vieram não apenas dos partidos da oposição, mas também do partido do poder ali. No entanto, dentro do LDP, há vozes de cautela, apontando que as receitas de impostos sobre o consumo são usadas para financiar a Previdência Social, que na redução da taxa de imposto sobre o consumo exigiria uma alteração na lei, o que levaria tempo e que, dado o aumento do imposto que foi adiado 2 vezes no passado, uma vez reduzido não será fácil aumentá-lo novamente. É aquela bela história, se cair para 5 depois voltar para 8, o povo vai pular. O povo vai chiar pra caramba. E você vê que o Ishiba já está perdendo, como é que fala assim, popularidade. Tá? Então, para ele ser quicado fora de ser primeiro-ministro, pouco custa. O secretário-geral do LDP, o Moriyama, disse aos repórteres: o orçamento inicial foi aprovado, portanto, é importante tomar várias medidas dentro deles. Quais impostos cortar serão decididos em discussões pelo Conselho de Pesquisa do Sistema Tributário no final do ano. Então você vê que isso não vai sair nada agora, só para o final do ano. Tá? Estou ciente de que há discussões sobre o corte de impostos sobre consumo, mas, menos que isso seja contrastado com a origem dos fundos para a Previdência Social e quais aspectos da Previdência Social pediremos ao público que aceite, simplesmente falar em corte de imposto causará problemas ao público, sim. Porque dependendo, tira daqui, mas aumenta desproporcionalmente ali, não faz sentido. Tá? Então ele disse, a medida mais imediata para combater um aumento de preços seria reduzir os preços da gasolina. Por que reduzir o preço da gasolina? Porque vai diminuir o valor de logística. Diminuindo o valor de logística, a transação de produtos, a parte de logística vai ser maior. Porque igual, por exemplo, se tem a Amazon ali, a Amazon cobra X de frete. Tá? Isso para quem não tem o Prime. Tá? Quem tem o Prime é outra coisa. Se você não tem o Prime, ele vai cobrar X como é que fala assim, de taxa de entrega. Mas se caísse a parte de logística no Japão, esse valor da taxa de entrega diminui. Então, dependendo, sobra um pouquinho mais de dinheiro para a pessoa. Aí nisso a pessoa pode pensar em comprar alguma outra coisa, que vai acumulando. Tá? Isso é só um exemplo bem esdrúxulo, mas a coisa é daí para uma escalada bem maior. Tá? Porque vai ter também mais volumes de transação como tu fala assim, na Sagawa, no Kuroneko, vai gerar mais renda, mais impostos, etc. É aquela bela história, você vai perder de um lado, vai ganhar do outro, mas tem que ver se vai ser proporcional esse ganho e essa perda. Continuando aqui, os secretários gerais do LDP, da Komeito e do Partido Democrático do Povo concordaram em reduzir o valor determinado em um determinado valor a partir de junho. Estamos analisando se isso pode ser feito já no dia 10 ou no dia 15. Só que falou o valor aqui na matéria? Não falou. Então antes que alguém me xingue, como me xingaram já da outra vez, não tem valor. Então não sei quanto que eles pretendem diminuir do combustível. Tá? A Komeito aqui. Presta bem atenção nisso aqui, tá? Porque isso aqui é a proposta da Komeito. Não é do governo. Tá? O líder do partido Komeito, Saito, destacou que os cortes de impostos são necessários para aliviar o fardo das famílias e empresas causado pelo aumento de preços das tarifas dos Estados Unidos, e expressou a opinião de que os pagamentos em dinheiro, aquela graninha de 50 conto ali, devem ser considerados uma medida paliativa até que os cortes de impostos sejam realizados. Sobre isso, o Saito destacou na coletiva de imprensa: eu disse que a intenção era que os cortes de impostos reduzissem o fardo sobre as famílias e empresas e proporcionassem tranquilidade ao público como medida econômica. Atualmente estamos considerando o conteúdo e as medidas dos cortes de impostos, listando todas as opções. E não temos nenhum item tributário específico em mente. Então já sabe que ele está viajando na maionese.
não apresentou nada de concreto na parte de corte tributário. Sobre o momento dos cortes de impostos, ele disse: considerando que os projetos de lei relacionados aos impostos precisarão ser submetidos à dieta e aprovados, seria sensato começar a partir do próximo ano fiscal. Então você já sabe que não vai ter nenhuma redução de acordo com, se fosse pela proposta da Komeito, esse ano. Então esse ano não vai ter nada, não espere melhoras para esse ano no Japão. Já estou te trazendo isso de antemão. As medidas de benefício até então precisam ser implementadas o mais rápido possível. Por outro lado, como receita de imposto sobre consumo é usada para financiar a Previdência Social, quando perguntados sobre como responderia se a alíquota do imposto sobre consumo fosse reduzida, ele disse: estamos considerando reduzir o imposto sobre consumo. É claro, é necessário apresentar simultaneamente fontes alternativas de financiamento para a Previdência Social. Pronto. Não se falou mais nada em dinheiro. Então você vê que ele não falou mais na ajuda em dinheiro aí. Tá? Então você vê que, dependendo, caiu bem para ele, não caiu. Tá? Continuando aqui. Na coletiva de imprensa, o secretário-chefe do gabinete, Hayashi, afirmou: o imposto sobre o consumo se posiciona como uma importante fonte de receita para sustentar o sistema de seguridade social para todas as gerações. E em um momento em que os custos de benefícios de seguridade social estão aumentando significativamente devido ao rápido envelhecimento da população e outros fatores. Como resultado, o governo não acredita que seja apropriado reduzir a alíquota do imposto. Então você vê que o governo não quer reduzir. Então ele diz: o orçamento deste ano acabou de ser aprovado e não estamos considerando nenhum orçamento suplementar ou medidas econômicas, como novos subsídios, dar o dinheirinho de 50 conto, ou corte nos impostos, mas gostaríamos de tomar medidas apropriadas. E ele continuou: enfrentaremos o aumento de preços, mobilizando todas as políticas incluídas no orçamento suplementar do ano passado e no orçamento desse ano. Quanto às tarifas americanas, é importante primeiro analisar cuidadosamente seu impacto e então tomaremos as medidas necessárias. Foi o que eu acabei de falar no princípio do vídeo. Você querer dar 50 conto para o povo agora seria de uma coisa muito leviana. Dito, gostaria de receber também. Tá? Mas verdade seja dita. Se nós temos uma janela de 90 dias do governo japonês para negociar, eles têm que usar essa janela para depois ver o que vai dar. Porque se o Trump falar assim: não aceito sua proposta, vai voltar para 24, vocês vão tudo se lascar. Aí sim você entra com essas medidas de 50 conto, ele dá 50 conto, né, cortar imposto para alíquota de 5% ou menos, para girar a roda da economia. Porque muita gente vai se lascar. Mas se o governo japonês consegue uma alíquota zero, por exemplo, ou bem abaixo, uma alíquota de 2, 3 ali de importação, olha a diferença. Pegar 2, 3% em relação a 24%. Ele vai conseguir continuar vendendo para os Estados Unidos. Vai haver a manutenção dos empregos das pessoas aqui no Japão. Isso é bacana? Pra caramba. Relembrando, essa tarifa recíproca é diferente dos carros. Os carros já se lascaram. Tá? Então quem está nas automobilísticas agora está por sua conta e risco. Só que essa parte das tarifas recíprocas, que é o famoso UTI que o Japão está agora, que é a última tentativa do indivíduo, tá? Ou unidade de tratamento intensivo, para salvar a economia do Japão. Pelo menos uma parte da economia pode ser salva ainda. A outra metade já se lascou. Tá? Então, um pequeno resumo aqui. O imposto sobre o consumo foi introduzido em 1989, tá? Com uma alíquota de 3%. Eu peguei essa alíquota de 3%. Né? E foi apresentada para 5% em 1997. Também peguei. Pô, então já dá para você ter ideia que eu não sou novinho. Tá? Mas vamos lá. Posteriormente, em linha com a reforma integrada da Previdência Social e Impostos promovida pela
administração Noda do Partido Liberal Democrata, o Partido Democrata e o Partido Liberal Democrata e o Partido Comeito concordaram em 2012 em aumentar a alíquota do imposto em 2 etapas, para 8% e depois 10%, para financiar a Previdência Social. Por isso que eu falo, eu não sei, o povo, como é que fala assim, os partidos perderam uma grande chance de tirar o Partido Liberal Democrata do poder agora. Eles perderam uma grande chance. Eu acho que é uma chance em anos, tá? Mas de qualquer maneira, porque você vê que os caras estão só que roubam. Tanto que o ano passado apareceu a ideia da propina, que os caras estavam recebendo bastante propina, etc. É tenso pra caramba. Por isso que deixaram o partido no poder muito tempo não presta. Durante o governo Abe, a alíquota de imposto foi aumentada para 8%, conforme o programado em 2014. Mas o aumento para 10% foi adiado 2 vezes devido a fatores de declínio no consumo pessoal. Lógico. Tá? Tanto que foi nessa época aí que o Abe deu aquele problema de saúde e depois foi logo para a terra do pé junto. Tá? Em outubro de 2019, a alíquota de imposto foi aumentada para os atuais 10%. E uma alíquota reduzida também foi introduzida para itens alimentícios, mantendo a alíquota de imposto de 8%. O que é isso? O que o Japão considera como itens essenciais para a vida é 8%. Todo o resto é 10%. Se você comer no restaurante, é 10%. Se você pedir para levar para casa, é 8%. Tá? Então tem essas pequenas diferenças, etc. Então já dá para você ter uma ideia que a parte do dinheiro ali, né? Deixa eu ver aqui, só para tentar complementar aqui. Vamos lá. Com o impacto no aumento dos preços, não falou nada diferente aqui. Porque está saindo atualizações, né? Como eu falo, estou vendo aqui as atualizações para você aqui, coisa bem rápida aqui. Então, como última palavra aqui do governo, em resposta aos aumentos de preços, mobilizaremos todas as políticas incluídas no orçamento suplementar, como já está falado ali, e ao mesmo tempo prestaremos muita atenção no impacto do aumento dos preços que terá nas finanças das famílias e atividade empresarial. E eu disse ao LDP para reunir repetidamente, que já foi falado na matéria passada, tá? Para reunir rapidamente o pensamento dos partidos sobre as medidas para responder às tarifas americanas, como eu apresentei aqui. Mas não pedi que eles considerassem medidas econômicas. E não é verdade que o governo esteja considerando compilar um orçamento complementar. O que é isso? Para dar o dinheirinho. Então, é aquela velha história. Então, como é que se diz? Eu gostaria de estar muito errado, mas infelizmente o governo não está apresentando essa ideia. Mas eu sei que muita gente vai me xingar de novo nesse vídeo. Tá? Mas vida que se segue. Estou trazendo os fatos. E contra fatos no argumento. Tá? Pelo menos, né, penso eu. Então já dá para você ter uma ideia como é que vai ficar a política do Japão. Né? Pode ser que futuramente caia para 5% ali. Você vê que os japoneses não estão sabendo como lidar, tá, com a parte tarifária do Trump. Só que eles têm uma unanimidade. Eles sabem que todo mundo vai se lascar. Só que eles estão usando essa parte como parte eleitoreira, tá? O que é muito complicado, é muita safadeza, tá? E você vê que a Toyota está aprontando, pode ser que aconteça alguma coisa, que haja paralisação da Toyota no futuro. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, clique no sininho para receber a notificação de vídeo aqui do canal. Eu espero que essas notícias te ajudem de alguma maneira a você saber como é que está a realidade aqui no Japão e a se preparar para ela. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e Maido. Mas é uma miséria.
isso aí. Vai na mão mesmo.